Agora, no portal Ondas de Maricá, Café com Rosana Paz. A cada programa, uma entrevista para fazer a diferença. Beleza, lifestyle, empreendedorismo, família e principalmente o relacionamento com Deus. Café com Rosana Paz, aqui no portal Ondas de Maricá. Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um Café com Rosana Paz. Hoje a gente está numa edição especial, nesse ambiente maravilhoso, no sítio, que é o cantinho perto da natureza, que eu mais gosto. E vai ser um prazer hoje fazer essa entrevista, esse bate-papo aqui nesse local hoje, com uma pessoa que eu admiro muito, sou apaixonada. Eu já falo para vocês quem é que está chegando aqui. Primeiramente, eu quero explicar o que é o Café com Rosana Paz. O Café com Rosana Paz é um bate-papo descontraído, em que eu falo muito, eu gosto muito de histórias, de ouvir histórias de pessoas, e que eu falo muito sobre relacionamento, sobre família, sobre visão de vida e principalmente sobre os valores em que eu vivo atualmente, que são baseados na palavra de Cristo. Tá? Então, da mesma forma que eu fui transformada por essa palavra, eu estou aqui passando para vocês a cada programa como que isso impactou minha vida e passar um pouquinho para vocês experimentarem também. Hoje eu tenho uma entrevistada, uma mulher maravilhosa, empresária, empoderada, que eu tive o prazer de conhecer recentemente e eu estou encantada com a história dela. Sabe aquela mulher de garra que você gosta de estar do lado, de pegar e fazer projeto junto? É ela, é a Cissa Barroso. Vem cá, Cissa. Prazer, meu amor, estar com você aqui hoje, tá? Fica à vontade. Cissa, primeiramente, obrigada por vir aqui no cantinho da minha família, no sítio. Eu sei que você mora longe, veio de longe. Estou muito feliz por você ter vindo aqui. Obrigada por ter aceitado ser minha entrevistada. Primeiro, eu quero te dizer que eu te admiro muito. Obrigada. E pelo pouquinho que eu conheci a sua história, eu falo assim, cara, essa mulher das nossas, sabe? É guerreira, empresária, empreendedora. Eu gosto de gente assim. E eu falei, Cissa, quero fazer uma entrevista com você. Você aceitou na hora, então quero te agradecer muito por isso, tá bom? E fala um pouquinho para quem está te assistindo agora, quem é a Cissa? Primeiramente, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar nesse programa incrível da Rosana, tá? Deus abençoe você poderosamente. Tenho certeza que o Espírito Santo tem impactado vidas através de pessoas que têm estado aqui com você no café junto com a Rosana Paz. Eu sou a Cissa Barroso, tá? Especialista em cabelo crespos e cacheados, empresária. Já trabalho já bastante tempo já nesse ramo. Parece ser novinha, mas não sou tão novinha assim. Mas eu sou a Cissa. A Cissa Barroso, que as pessoas falam, nossa, é a Cissa. Quando me olham, veem que eu sou pequenininha, que eu sou baixinha, né? Mas que parece aquele mulherão, né, gente? E olha essa pele maravilhosa. Nós nos conhecemos através de um evento, fizemos algumas parcerias, alguns projetos no salão juntos, porque a Cissa também é da área da beleza, e a gente se conectou assim de imediato, né, Cissa? Eu acho que uma das coisas que a gente tem afinidade, além do trabalho em si, que é super importante, né, do serviço, de você estar cuidando das pessoas, é do propósito que vai além de tudo aquilo, né? Verdade. Então isso eu vi muito uma sintonia entre a gente. Então fala um pouquinho para quem está te assistindo. A Cissa, ela tem uma marca que é Belo Afro. Vamos fazer um jabazinho aqui também. Verdade, tem tá? coisa boa. Que é um produto maravilhoso para as mulheres cacheadas, crespas. Vocês têm que conhecer o produto dela. E ela nunca teve medo, gente. Ela acreditou naquilo e ela foi atrás. E a gente se conheceu nessa questão aí. Então fala um pouquinho, Cissa, como que veio assim a sua vontade de cuidar das pessoas, esse propósito, além de cuidar, né, do cabelo, cuidar das pessoas, da autoestima também.
Fala um pouquinho sobre isso. Então, gente, tudo começou, né? A Rosana sabe um pouquinho da história, mas eu falei com ela, Rosana, a gente não vai revelar tudo, porque a gente vai guardar pra entrevista, né? Quando ela me convidou, eu me senti muito... Eu quero saber tudo hoje, por favor, eu fico curiosa. Me senti privilegiada, né, por essa oportunidade. E tudo começou quando eu tinha apenas 11 anos de idade e eu decidi que eu seria cabeleireira. Por quê? Porque não conseguia ninguém para cuidar do meu cabelo. E era um tabu muito grande. E é uma dificuldade muito grande. E a minha mãe, ela sempre foi cabeleireira, mas especialista em penteados. Ela não fazia nenhum tratamento, ela só fazia penteados e cabelos afros. E eu olhava ela trabalhando no cabelo afro, achava aquilo lindo e falava para ela, mãe, quando eu crescer, eu vou ser cabeleireira também. Eu vou fazer cabelo, eu vou fazer muita coisa, eu vou fazer mais coisas que você. E ela falava que, não, meu filho, você vai conseguir. Você vai ser sim. E foi passando o tempo e eu observava que todas as vezes que eu ia dormir, a minha mãe, ela orava pelas minhas mãos. E ela segurava minhas mãos e falava assim, Senhor, abençoa. Até hoje, se eu fechar os olhos aqui, eu consigo ouvir a oração da minha mãe. Ai, ela falava para mim, ela falava, pedindo a Deus, né? Senhor, abençoa tudo que a Cissa colocar as mãos, aonde essa menina colocar as mãos, que seja abençoado. E foi passando, o tempo foi passando, né? Eu cresci e realmente eu decidi ser cabeleireira. Falei pra minha irmã que ninguém mais ia fazer o cabelo dela, que o cabelo dela ninguém dava jeito. E eu comecei a trabalhar no cabelo da minha irmã e no meu cabelo. As vizinhas começaram a querer fazer cabelo comigo também. E eu comecei a fazer cabelo. Com 14 anos eu fiz o meu primeiro curso, mas sempre voltada para a área do cabelo afro. Sempre quis trabalhar com cabelo afro. E que era uma coisa que você sentia falta, né? Isso, e era uma deficiência mercado, mesmo, assim, né? As pessoas... não existe esse nicho, assim, para esse tipo de cabelo específico, né? Então era uma coisa que você sentia falta, que você via sua mãe fazendo e que você tomou aquela iniciativa de pegar um nicho que estava... Estava assim, praticamente sem ninguém tomar a frente, né? Isso. E outra coisa que eu quero ressaltar aqui, como que a oração da mãe é importante, né, Cissa? Muita coisa. Gente, que muito maravilha. Importante, muito importante. Porque ela, desde criança, ela já teve a sensibilidade de te incentivar, né? Porque você era criança e vendo aquilo ali, e orar para as suas mãos, é o seu... O instrumento de trabalho. Seu instrumento de trabalho, isso é maravilhoso demais, Mas gente. pode, né? E eu lembro direitinho dessa oração, dela orando pelas minhas mãos, e eu cada dia mais me apaixonava por cabelo, e eu enfrentei muitas dificuldades, porque eu venho de uma família tradicional, eu sou nascida e criada dentro da Assembleia de Deus, meu pai é pastor, meu tio é pastor, todo mundo, meu esposo é pastor, eu casei com um pastor, mas no início era muito difícil, Rosana, porque tinha uma visão assim muito fechada e ninguém aceitava. E meu pai falava para mim, se você fizer esse curso, isso vai te desencaminhar, isso não vai dar certo, e ele, a concepção dele era essa. É como se fosse uma coisa errada, por exemplo? Ele achava que era errado. Aí eu fiz o curso e todas as vezes que eu fazia o curso, eu comecei com 14 anos, eu tinha que sair, aí pegar no curso 6 horas e terminava 9. Porém, sempre termina um pouquinho mais tarde, né? Aí eu não podia passar daquele horário, porque se chegasse em casa, não ia dar certo, né? Meu pai brigava e tinha aquele todo problema, minha mãe sempre tentando segurar, porque a mãe, ela é assim, ela sempre acolhe a gente. Eu consegui terminar o curso, aí me formei em cabeleireira, fiz curso também de manicure, que eu fiz muita unha. Eu tenho clientes até hoje que falam, nossa, queria voltar a fazer unha com você, mas eu não faço mais unha. E foi muito interessante porque em todo momento a minha mãe, ela esteve do meu lado, o meu pai, mesmo sem entender muito, mesmo sem sabedoria, Deus abençoou muito ele, porque eu sou empreendedora por causa do meu pai, tá? Sim, então, me fala um pouquinho do seu pai, que a gente conversou também sobre isso, né? Você falou que seu pai é das antigas da igreja, que ele foi quase um precursor das igrejas, né? Me conta um pouquinho, quem é seu pai, para quem está assistindo? Então, olha só, o meu pai, ele é o Jael Vitoriano. Agora eu vou contar um segredão para vocês aqui, né? Eu sou neta do pastor José Vitoriano, um dos pioneiros da Assembleia de Deus no Brasil, né? Meu avô morreu com quase 100 anos. No papel não tinha 100 anos, mas ele sempre conta pra gente que quando ele foi registrado, ele já era grande, já era um menino já grande. Então, a gente supõe que ele faleceu com mais de 100 anos, né? Na nossa cidade de Cachoeiras de Macacu, ele foi o enterro dele, quando ele faleceu, quando ele passou pro Senhor, foi uma honra, né? Teve carro de bombeiro, bandas de músicas, o velório dele
dele durou 3 dias, foram 3 dias, né? E Deus é um homem muito honrado, uma pessoa muito honrada, muito conhecida, tanto na nossa cidade quanto no Brasil. E o meu pai era filho desse pastor, é filho desse pastor. Meu pai é o Israel Vitoriano. E para todo mundo, eu vou contar agora, gente, aqui, que acontece. A minha mãe sempre, desde pequenininha, ela me chama de Cissa. Sempre me chamou de Cissa, porque ela queria esse nome, Cissa. Só que meu nome não é Cissa. Não é, Rosana. Meu nome não é Cissa. Por quê? Meu pai foi registrar e colocou Patrícia Verônica. Mas ela falou assim, gente, mas ela é muito pequenininha. Esse nome não dá pra ela. E desde pequena, ela me chama de Cissa. Aí eu logo casei com o Giovanni, né? Com o Giovanni Barroso. Patrícia Verônica, eu nunca imaginei. Você não tem cara de Patrícia Verônica. Não tem. Tem, mas eu acho que Cissa é mais combina mais, né? Combina aí, mais. Desde então, minha mãe sempre me chamou de Cissa. E todo mundo que me conhece me chama de Cissa. E quando eu falo meu nome, a pessoa fala, ué, é seu nome? Estranho. Assim, gente, eu acho que eu vou até trocar. Porque eu já me acostumei com Cissa e quando me chamam de Patrícia, eu nem reconheço mais. Mas eu sou filha do Israel Vitoriano, uma pessoa, um homem muito honrado, e neto do pastor José Vitoriano, que foi um pioneiro das Assembleias de Deus no Brasil. Legal. Né? Ele faleceu e a gente sente muita falta, né? Mas porém está com o Senhor e deixou um legado, né? Um legado abençoado para nossas vidas. Ô, Cissa, é diferente, né? Quando uma pessoa, um falecimento assim, a gente acreditando em Cristo e que a pessoa está salva, né? A gente chora, mas não é aquele choro assim, daquela dor, aquela tristeza, é um choro de que realmente ele está muito melhor. Muito melhor, e a gente vai se encontrar. Muito melhor, e a gente vai se encontrar, né? Essa ideia da morte, da gente vivendo em Cristo, não é uma morte, é vida eterna. É vida eterna. Né? É vida então eterna. É totalmente diferente essa perspectiva, né? E fala assim, o que seu pai, o seu avô deixou para você como um legado, como mulher, como uma empresária? Me conta um pouquinho disso. Assim. Então, eu lembro que toda a dificuldade que a gente passou, porque eu venho de uma família humilde, né? De família humilde, e o meu pai, ele era muito... Você é filha única ou você tem irmãos? Não, eu tenho uma galera? São 6 irmãos, gente. Jura, uma galera. Mas é muito bom, muito bom, tá? Eu amo demais. Boa família grande, né? Muito bom. É aquela bagunça, aquela descontração, é muito bom. E eu lembro que meu pai é muito rígido na nossa criação e meu avô também, sempre muitos princípios, né, que eu carrego até hoje. E ele falava sempre para mim, minha filha, nada pode tirar o seu foco de Deus. Se esse serviço seu for tirar seu foco, então você não pode continuar. Mas mesmo assim eu fui fazendo o curso e ele foi percebendo que não era dessa forma, né? Que não ia mudar o meu caráter, a minha visão, meus princípios por eu trabalhar dentro da área da beleza. Sim. E eu vejo que meu pai, ele me ajudou muito como empreendedora. Por quê? Porque na primeiro salão que eu trabalhei, ele não deixou. Trabalhei algumas semanas, logo depois ele foi lá e tirou. Ele fez um escândalo na porta do salão e me tirou do salão. Fui pra casa com vergonha, não queria nem botar mais o rosto na rua, de tanta vergonha que eu passei. E ele falou assim, você quer trabalhar? Então você vai trabalhar no que é seu. Aí eu falei assim, mas como que eu vou trabalhar no que é meu? Aí eu montei meu primeiro salão, Rosana. Então ele que te estimulou, na verdade, você ter o seu próprio negócio. Exatamente. Logo de cara, né? E você era novinha, né, Cissa? Novinha, 14 anos. Que demais, gente. Isso é maravilhoso. Com 14 anos eu montei meu primeiro salão. E a gente não tinha, ele não tinha recurso, meus pais não tinham recurso, eles não tinham condições de me dar, assim, um espaço para eu poder trabalhar. Vocês viviam uma vida, assim, de perrengue mesmo? Vivia, Cissa? era difícil. Porque, assim, as lembranças que eu tenho lá em casa é uma galera também, assim. E era muito gostoso, né? Porque é família junto e tal. Mas, realmente, a gente também passou por uns perrenguezinhos que hoje a gente lembra com muita alegria, mas que a gente sabe, assim, imagina o sofrimento da mãe e do pai para poder estar provendo naquele momento, né? É complicado. Vocês passavam realmente por dificuldades? Sim, por dificuldade. Eu lembro que meu pai, ele falava assim, o meu sonho era ter uma bicicleta. E eu falava para ele assim, pai, eu queria tanto ter uma bicicleta. E ele falava assim, um dia o papai vai dar. Um dia o papai vai dar. A bicicleta nunca chegava, gente. Ai, meu Deus. Teve uma vez que ele falou assim, eu queria um sapato novo, porque a gente queria ir pra igreja e ter um sapato novo e tal. E eu ficava imaginando aquele sapato, né? Aí meu pai trouxe uma sandália, gente, uma sandália pavorosa, a sandália. E me deu aquela sandália, eu coloquei ela com
respeitando, falei assim, meu Deus, mas não era isso que eu queria uma outra sandália. Porque ter 5 filhos era normal passar de um pro outro, né? Era mais fácil passar de um pro outro. Mas Você é mais nova, mas eu sou a do meio. Eu sou do meio. Tinha bastante dificuldade, mas porém a gente teve muita proteção, né? Dos meus avós, os meus pais, mesmo sendo simples e humildes, eles deram educação. Todos os meus irmãos, eles são formados, estudaram, né? Eu sou a única que me tornei cabeleireira, empresária, e depois deles terem feito faculdade, eu fiz todo mundo fazer curso da área da beleza, né? E foi muito interessante porque ele me incentivou muito. Talvez ele não sabia falar, minha filha, ele não entendia nada de empreendedorismo, mas a forma, o posicionamento dele fez com que eu me tornasse uma empresária. Do jeitinho dele, Do jeitinho dele. Sem ele saber, ele te estimulou a você ser essa mulher guerreira empreendedora que você é hoje, né? É por isso que quando a Bíblia diz que que honra teu pai e sua mãe, isso é fato. O meu avô, ele sempre falava isso. Eu falava pra ele, vô, qual o segredo de viver muito? Ele falava assim, honra teu pai e tua mãe. Perfeito. E é o único mandamento com promessa, que você vai viver bastante. Então, quando às vezes eu temava com meu pai assim, minha mãe falava assim, minha mãe muito sábia, ela falava, Cissa, fica calma. Deus vai fazer você entender, Deus tem os caminhos dele e tudo vai dar certo no final. Fica tranquila. Sabe que é perfeito isso que você está pontuando, Cissa, muito bom. E eu percebo assim que você falou, a todo momento, ele ao mesmo tempo, ele tinha um receio do seu trabalho, mas que você sempre deixasse Deus em primeiro lugar, exatamente, né? Sempre. Nunca colocar o trabalho em primeiro lugar, é Deus, gente. Então, para você que está assistindo aí, sabe, nunca perca essa essência, assim. Lógico que a gente tem que correr atrás, a gente tem que estudar, se especializar, trabalhar, porque depende da gente, dessa iniciativa, mas é Deus que está no comando de tudo, sempre, né? Sempre, então, sempre. O controle é isso tudo é aí, dele. o melhor conselho que seu pai deixou para você. Sempre. Gente, vocês estão gostando do nosso bate-papo? Não é uma pessoa maravilhosa? Ai, que obrigada. orgulho estar com essa mulher aqui. Então, olha, chama todo mundo que vocês conhecem e a gente vai dar uma pausa para o intervalo. Medina Paz Imóveis. Tradição, credibilidade e competência, prestando os melhores serviços de compra e venda de imóveis. Na Medina Paz, você encontra o imóvel que está procurando: casas, apartamentos, terrenos e lojas comerciais. Fale com um dos nossos corretores altamente treinados e qualificados, proporcionando qualidade, garantia e segurança. Visite nosso site e veja os imóveis disponíveis: www.medinapaz.com.br. Medina Paz Imóveis, a chave para realizar o seu sonho. Rua Dr. Feliciano Sodré, 78, Sala 1707, no centro de São Gonçalo. Fone 3811-1122. WhatsApp 96933-8183. Fala sério, café é bom de tudo que é jeito, não é não? Com as amigas, entre muitos assuntos, um café. E para você, qual é o melhor jeito de tomar café? Todas as segundas-feiras, às 17 horas, Café com Rosana Paz, aqui no portal Ondas de Maricá. Olá, estamos de volta aqui com Patrícia Verônica, mais conhecida como Cissa Barroso. Essa mulher empreendedora, veio de uma família de pastores super reconhecidos, pessoas de Deus mesmo, e ela tem uma história maravilhosa que está passando aqui pra gente. E Cissa, vamos lá, eu tô super curiosa para conhecer mais um pouquinho, porque hoje eu te conheço como a top cabeleireira, empresária. Eu quero saber como que começou seus negócios. Você começou muito novinha, né? Há 14 anos você teve seu primeiro salão. E a gente sabe que empreender é difícil pra caramba. Como que você sustentou aquilo naquela época? Me conta seus primeiros passos, assim, até você chegar aonde você está hoje. Então, não foi fácil, porém, por eu ser muito nova, quando você é muito nova, você não tem medo de risco nenhum. Então você encara tudo com muita facilidade. Então tudo que eu aprendi eu ia aplicando, né? E pra mim ficava assim, não tinha tanto medo, porque quando você é mais adulto, você tem certos receios, né? Sim, você fica verdade. assim, meio assim. Mas como novinha, com 14 anos, eu me achava, jogou, tá, Rosana? né?
Gente, eu montei meu primeiro salão. Gente, demais, 14 anos. 14 eu fico anos. impressionada. Com 14 demais. anos. Meu pai, eu consegui um emprego, né? Eu já trabalhava de casa em casa. Aí eu consegui um emprego no salão. Meu pai não deixou eu ficar no salão e falou que eu ia trabalhar por conta própria, sozinha. Sim. Aí no quintal da minha casa tinha uma casa abandonada da minha avó. E eu fui lá, olhei aquele espaço, era de telha, chovia dentro, tá? Ai, meu Deus. Chovia dentro, era de chão batido. Eu falei assim, eu vou montar o meu salão aqui. E nunca pensei assim, alguém vai achar que é ruim. Não, eu achei top o lugar. Achei maravilhoso, esse aqui vai ser meu espaço. Eu montei e sabe esse vendedor de porta? Que Sei. vende tapete, panela, essas coisas? Eu comprei um tapete, soquei bem aquele chão. Da sua cabeça mesmo, Na né? minha cabeça. Soquei bem aquele chão, botei aquele tapete ali. Peguei uma cadeira na cozinha da minha mãe, pintei ela de coral, com tinta de parede, botei. E o espelho também máximo, era um gente. espelho de vendedor de porta. E até hoje, esse senhor me acompanha. Ai, que fofo. Eu montei lá e comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar ali e eu lembro que antes de eu ir pro salão, eu já trabalhava de casa em casa, né? As pessoas iam... As pessoas já te conheciam, Já me assim? conheciam, já me conheciam. aham. E o meu primeiro secador foi um secador da Taif, que minha mãe comprou com muita dificuldade e na época foi R$69, era muito dinheiro o secador. Caramba. Aí eu tinha 2 escovinhas da Condor e esse secador da Taif. E eu lembro que eu fazia escova com muito cuidado para não derreter aquelas escovas, porque senão eu não teria. Era seu único material que você Era o tinha material que eu naquele tinha. momento, né? Na época que eu montei o salão, Rosana, eu lembro que começou as lojas de R$1,99 e eu precisava ligar a luz da casa da minha mãe até nessa casa. Então eu comprava várias extensões de R$1,99 e me andava uma na outra para poder conseguir ligar o secador. Gente do Perdi céu. a conta de quantas vezes pegou fogo naquilo tudo. Era uma gambiarra, na verdade, né, Cissa? Pegou só Deus para guardar, né? Menina, só Deus, só Deus. Pegava fogo naquilo tudo, eu tinha que comprar de novo, mas era R$1,99. Agora você tá vendo, gente, não tem desculpa, né? Quem quer trabalhar, quem quer fazer e acontecer, faz do jeito que tá ali, né? Dá um jeitinho, né? E aí, me conta, as pessoas foram indo, te prestigiando. Iam, me prestigiavam, era muito cliente. Eu tinha um vizinho, o nome dele é Renato, a gente chama ele de Bena. Ele ficava sentado na calçada assim em frente, ele falava assim, olha só, esse salão aí é o Salão dos Milagres, eu não sei o que ela faz, porque ela não tem muita coisa não, mas as mulheres saíram daí transformadas. E todo mundo, as pessoas iam fazer cabelo comigo, faziam unhas, clientes levavam material pra mim, porque viam que eu era muito novinha, eu não tinha condições. Então a cliente ia fazer unha, ela levava um alicate pra mim. Ia fazer unha, levava um esmalte pra mim. Ia fazer cabelo, eu trouxe essa tinta pra você colorir meu cabelo. Então eu comecei assim. Ô Cissa, e eu acho que cidade pequena também, eu acho que as pessoas até faziam pra ajudar também, ajudar, não pra me é? ajudar. Eu imagino que Pra possa me ajudar. ser isso. E eu tenho que cliente legal. até hoje, dessa época que eu comecei, né? Eu lembro que com muita dificuldade, às vezes, eu lavava o cabelo, gente, no tanque que tinha do lado da casa da minha mãe. Porque eu não tinha lavatório, não tinha. Não tinha estrutura, Não né? tinha estrutura, Não tinha estrutura nenhuma. Aí eu lavava nesses tanques de cimento. Aí eu tinha pavor, porque morava um sapo ali debaixo. Eu tenho pavor de sapo. Eu ficava, Senhor, não deixa o sapo aparecer quando eu estiver lavando o cabelo da cliente. Senão eu vou assustar a cliente e eu vou começar a gritar também. Ai, meu Aí eu Deus. lavava o cabelo da cliente ali e corria pra dentro do espaço lá pra mim poder fazer o cabelo da cliente. E as pessoas iam, porque elas viam o meu esforço e viam que eu não tinha medo de nada. Ô Cissa, quem vê não sabe o Não. que as pessoas já Não, passaram, não né? consegue nem faz imaginar. a mínima ideia disso. E eu vejo que a presença de Deus era muito comigo, sempre foi muito comigo, porque eu não tinha medo, mas eu via o cuidado de Deus comigo mesmo Em todas as em coisas, todas as né? coisas. Em Em todos todas os as coisas. detalhes. E as pessoas vinham para poder me ajudar. Eu lembro, o meu vendedor, eu tenho um vendedor que eu compro produto com ele até hoje. O nome dele é Felipe. Produto de cabelo, De essas cabelo, coisas. produtos de Aham. cabelo. Eu compro com ele até hoje. E ele começou a vender pra mim, eu era uma menina. Como que você confia numa menina? Vender produtos pra uma menina? É, porque né? geralmente paga depois, né? Paga depois. E ele trabalha comigo até hoje. Eu compro com ele, né? Alguns materiais com ele. Hoje eu tenho a minha marca, né? Mas eu compro com ele até hoje e ele é um amigão, é um parceiro. Hoje ele compra comigo para poder revender alguns produtos.
né? Mas você deve ser a cliente top dele hoje em dia, né? A fidelidade em tudo, né? Eu acho que os princípios te levam a isso. Né? Minha mãe sempre falou, olha só, você vai trabalhar sozinha, mas porém você tem que fazer tudo muito certinho. Sabe por quê? Porque além de você ser uma pessoa bem-sucedida, você carrega o nome de Cristo. Então você não pode fazer nada de errado. Você tem que seguir direitinho. E ela sempre ali do meu lado. Isso sempre é muito importante, né? Sempre é do meu lado. Não é assim, é por nós, né? É por ele que Exatamente, a gente faz. Então, é por ele. A gente sabe que se qualquer coisa que a gente fizer que não esteja dentro da palavra dele, a gente está envergonhando ele. Então a gente não pode fazer isso. E me conta assim, como que foi sua evolução profissional a partir daquele momento ali, Cissa? Você fazia o quê? Os tratamentos para esse tipo de cabelo? E como que você foi evoluindo profissionalmente? Então, eu fazia penteado para cabelo afro, eu comecei a reproduzir tudo que minha mãe fazia. Quando eu fiz o curso de cabeleireiro, eu aprendi o cabeleireiro normal, fazer escova, luzes, coloração. Sim. Aprendi, não era a especialidade ainda do que eu queria. Por quê? Porque na época não existia, não tinha. Então eu comecei a conhecer pessoas... Uma cabeleireira completa, fazendo todos os serviços de salão de beleza. E aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer outros cursos. Aí eu comecei, papai, deixa eu fazer, eu tenho que fazer curso na Barra, eu tenho que fazer curso em Copacabana, eu tenho que fazer curso, aparecia alguns workshops, eu tinha que ir fazer, e ele ficava sempre muito seguro, porque, minha filha vai se perder, alguém vai sumir com ela, vai acontecer alguma coisa, mas... Tava cuidando, né, do cristalzinho dele, Cuidado. E eu fui fazendo, eu lembro que quando eu fiz o meu curso de especialização, eu estava já com 16 anos quando eu fiz o curso de especialização em cabelos crespos cacheados para trabalhar com afro, né? Eu fiz esse curso e eu fiz o curso e eu não queria trabalhar com essa área. Aí, por quê? Por quê? Porque na época eu falava assim, gente, será que vai dar certo? A dúvida que eu não tinha no início, com 16 anos, eu senti dúvida. Entendi. Eu fiquei com muito medo, assim, gente, será que eu vou encarar de vez? Já não tem mais aquela inocência, não assim, tem aquela né? inocência. Começa a vir uns medinhos, né? Alguns medos. E eu lembro que eu fiquei assim, meio que receosa e continuei trabalhando como uma cabeleireira normal, fazendo todos os serviços. Mas eu tinha muito medo de me apresentar como especialista na área, mesmo sabendo que eu conseguia trabalhar bem. E o tempo foi passando e eu não conseguia só trabalhar com aquilo e nem divulgar, tá? Eu não conseguia nem divulgar. Eu não conseguia nem divulgar que eu trabalhava com cabelo afro. E as pessoas foram aos poucos falando, Cissa, faz o meu, eu descobri que você sabe fazer. Mas por que você acha que acontecia isso? Você criou alguma barreira em relação a isso? Eu criei uma barreira. Como eu falei, no início eu não tinha medo. E com 16 anos eu já comecei a ter medo, se não der certo as pessoas vão começar a me criticar, é melhor eu ser igual a todo mundo do que eu tentar ser diferente e não conseguir acertar. Sim. Começou a surgir vários porquês dentro de mim, muitas dúvidas, né? E essa dúvida só demorou, tá? Porque hoje em dia a gente sabe no ramo de salão de beleza que quanto mais você for especialista num segmento, mais propriedade você tem naquilo ali e mais você é reconhecida como uma expert, né, naquele serviço. Mas eu entendo que, assim, antigamente não tinha essa mentalidade, né? As pessoas eram, assim, cabeleireiros completos, então faziam de tudo. Então, de repente, pode ser que você ainda estava, assim, insegura. Será que eu vou ter público somente para esse nicho, né? Imagino que possa ter acontecido isso. Isso, porque também a gente estava na era da progressiva, muito cabelo liso, eu ficava com muito medo. Medo dessa... ninguém vai me aceitar. Quando eu começar a falar que para as pessoas liberdade dos fios, trabalhar a autoestima da mulher, de aceitação, elas não vão aceitar, todo mundo quer cabelo liso. Isso é uma coisa mais de agora, né, Cissa? Que as pessoas estão assumindo mais os cachos, né? Isso, é muito recente. E a pessoa se assumir como é mesmo, né? A gente percebe essa mudança mesmo, porque antigamente era só progressiva, né? Alisamento progressiva, realmente houve essa mudança. Eu acho que a gente está no momento certo mesmo para isso, né? Houve essa mudança, porque no início não era tanto, então eu fiquei com medo de como que eu vou carregar todo esse peso no meu ombro? Será que eu vou sustentar isso daí? E já não tinha mais aquela inocência do início, que encarava tudo, que batia de frente com tudo, né? Então eu demorei um pouquinho para poder... E como é que foi, assim, o momento que você percebeu, não, eu vou seguir por esse caminho, assim? Como que foi isso? Eu decidi realmente assumir a especialidade de trabalhar
específico dentro da área de cabelo crespo quando eu casei, quando eu conheci o Giovanni. Porque eu estava assistindo aí, eu já estava quando eu casei com o Giovanni, eu já tinha passado por várias fases, né? Várias fases quando eu conheci o Giovanni. E ele falou para mim, assim, eu estava assistindo uma televisão, vendo um programa do Luciano Huck, e era a Rainha da Favela, era um concurso que estava acontecendo na televisão. E apareceu uma negra com o cabelo todo cacheado, muito bonito. Aí minha mãe falou assim, olha lá, o cabelo dela é assim, ó. Pra ele, eu já estava casada. E você acredita que Giovanni acreditava que o meu cabelo era liso? Ah, você tinha cabelo liso tinha também? Cabelo liso. Ele acreditava que era liso meu cabelo. Gente, como que pode ele... Gente, Giovanni, inocente. Inocente, né? Inocente, cabelo esticadinho, não tem como. Aí ele virou pra mim e falou assim, o cabelo dela é cacheado assim. Aí minha mãe, o cabelo dela é cacheado, desse jeito aí, é crespão sim, é lindo o cabelo dela. Aí ele falou assim, amor, corta o cabelo. Aí ele que te deu força. Eu cortar o meu cabelo, ele corta seu cabelo. Eu falei, Giovanni, mas eu vou ficar feia. Ele falou assim, não vai ficar feia, porque você é bonita. Você é bonita independente do cabelo liso, do cabelo cacheado, você é bonita. Então você tem que fazer isso. Aí eu falei assim, você acredita que eu fiz uma especialização para trabalhar só com cabelo assim, só que eu tenho medo? Ele, não pode, você tem que fazer isso. E eu já cuidava de alguns clientes, poucas, mas só de cabelo afro. Eu cuidava de algumas, da minha irmã já fazia, de algumas pessoas já fazia, mas o meu mesmo não fazia. Mas quando eu recebi esse choque dele assim, eu cortei. Aí eu cortei o cabelo, Cissa. Cortei tudo e comecei aí a assumir realmente. Ele te ajudou você a se ver e se assumir com a sua própria identidade, né? Então, assim, foi bom pra tudo, pra você como pessoa e na parte profissional, né? O Giovanni tem impacto na sua vida e na empreendedora que você é hoje, assim? Vocês têm negócios juntos? Me conta como é que funciona essa relação. É muito interessante quando as pessoas vêm conversar comigo e perguntam sobre o Giovanni. E Cissa, você é empreendedora, poxa, admiro sua história e tal. Não existiria Cissa Barroso se não existisse Giovanni, tá? Eu acho que Patrícia Verônica mudou pra Cissa depois de Giovanni. Será que não foi? Eu tô achando. Não existiria. Sabe por quê? Porque toda a questão de visão, de empreendedorismo, de como montar, das nossas empresas, que a gente tem empresa tudo junto, né? Tudo vem dele. Ele tem barbearia, né? Ele tem barbearia, mas ele entende perfeitamente de tudo de cabelo feminino e tudo, gestão, tudo. Ele é com ele. Perfeito. A gestão é com ele. Então não existiria Cissa Barroso sem o Giovanni. Não existiria. Não tem como falar da minha história sem atrelar ele, porque é uma coisa só. Né? E como é bom, né? Você tá com uma pessoa que realmente só agregue valor e te coloca pra cima e que vocês caminham juntos, Eu acho interessante que às vezes eu tô em algum evento, né? A gente faz vários eventos em São Paulo, nos cursos, né? Aí eu falo assim, até hoje, quando eu tava vindo pra cá, eu falei assim, vou prender meu cabelo porque eu deixo ele preso. Ele olha pra mim assim, porque ele arruma o meu cabelo. Ele vai, pega o pente, ajeita meu cabelo pra mim poder ficar do jeito que ele quer. O cabelo, amor, fica bonito assim, você fica lindo. É maravilhoso, você fica linda com o cabelo assim. Lindo. Então, sabe, aí quando as pessoas dizem, não é a Cissa, eu falo assim, a Cissa Giovanni não existe, tá, gente? Porque tudo isso, ele fez eu reconhecer o meu valor, ver a capacidade de profissional que eu tenho dentro da área, mas toda a parte de empreendedorismo partiu dele. Perfeito, Cissa. E através disso, de você resgatar isso, você transmitir isso para as mulheres, né? As cacheadas, para voltarem, sair da progressiva, assumir seus cachos também. Isso é muito importante no trabalho que você faz hoje em dia, né? Para mulher, né, gostar do seu cabelo como é, né? Sim. Me fala um pouco, como que você saiu do salão e hoje tem o seu espaço, né, tem os seus produtos, como é que foi essa transição? Foi muito interessante que eu trabalhava já tinha um salão já bem melhor, já bem mais evoluído. Eu casei com o Giovanni, a gente foi trabalhando junto e tudo foi mudando a partir do momento que eu casei, né? E eu lembro que uma vez eu estava dentro do salão trabalhando, atendendo uma cliente e entrou um pastor. Eu não sei se você que está nos assistindo acredita, mas eu tenho certeza que Deus, assim como Ele falou comigo, Ele mudou minha história, eu tenho certeza que o mesmo Deus, Ele está aqui presente aqui nesse café, e eu tenho certeza que Ele está te visitando e que a promessa que Ele fez para mim, ela vai te alcançar, tá?
Ela vai te alcançar. E entrou um pastor dentro do salão. E eu estava atendendo uma cliente, ele passou de moto, nunca mais vi esse pastor. Poucas vezes eu vi ele. Ele entrou dentro do salão e ele começou a falar em outras línguas, né? E ele pegou e falou para mim assim, olha só... Ele entrou do nada, Do assim? nada, do nada. Falou assim, eis que o Senhor te diz que Ele te dará uma fórmula. E com essa fórmula, eu, o Senhor, vou mudar a sua vida. Jura, Cissa? Dentro do salão. Eu não entendi nada, porque a época era a época de... Eu cheguei a me arrepiar. Garota, eu também! A época era a época só de progressiva e não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E eu fiquei assim... Chocada. Eu fiquei chocada, aquilo me impactou, minha irmã ficou olhando pra mim, assim, todo mundo do salão ficou parado, olhando. Ele falou aquilo e foi embora. Aí depois de um certo Você tempo... nunca mais viu? Não mais vi o pastor. Gente, é coisa de o nome Deus. dele era pastor Davi, a gente conhecia ele, mas depois ele foi embora da cidade, nunca mais vi o pastor Davi. Passou-se tudo. Passou-se o tempo e aquilo... Você nunca tinha imaginado Não nisso? imaginava, eu não imaginava, não imaginava. Aí eu comecei a trabalhar com cabelo afro e eu não consegui o produto certo para dar o resultado que eu queria. Então eu comecei a manipular o produto. Sim. Eu falava, Giovana, olha só, no curso que eu fiz, a gente consegue manipular o produto para chegar na forma do que eu quero. Então a gente começou a manipular. Aí eu tinha um amigo que era químico, a gente falava com ele, aí ele trazia os produtos para mim, aí eu ia manipulando para mim chegar no resultado que eu queria. E aos poucos eu consegui montar uma fórmula que desse o resultado que eu esperava. Que maravilha! Foi assim que Era aconteceu. uma coisa de Deus, né? E você acredita que eu não caía minha ficha do que o pastor tinha falado? Você não lembrava? Não lembrava. O tempo passou, porque o ser humano, ele é assim. Ele se esquece, mas Deus, ele não esquece do que ele te prometeu. Se ele prometeu, ele vai cumprir. No momento certo, vai chegar, vai ter aquele toque. Você vai lembrar do que é o próprio Deus, né? É o próprio Deus que te deu o sonho, né? Porque às vezes você não tem... Às vezes você fica, meu Deus, eu não sonhei com nada disso. Claro que não. Esse sonho vem de Deus. É tão grande que só Ele pode gerar. Só Ele pode gerar isso. Então, quando eu consegui chegar no resultado... E eu falava pra minha irmã, olha só, a gente tem que fazer assim, assim, que dá esse resultado, tá vendo? Essa mistura aqui que faz a coisa acontecer. E o Giovanni sempre acreditou, ele falava pra mim, não, minha filha, é isso aí mesmo. Só que a gente não tinha o recurso para poder fazer a coisa acontecer. Então eu conseguia produzir, mas só pro meu salão. Entendi. E no meio disso... Esse produto é um produto para ativar os cachos, não é isso? Explica um pouquinho o que é o produto. A gente conseguiu fazer uma fórmula de um produto para soltura dos cachos. Soltura dos cachos. Soltura dos cachos. Na realidade, o cabelo afro ele se divide em 3, né? Que são os ondulados, o cacheado e o crespo. Então, quando a gente aplica esse produto, a gente consegue identificar a curvatura desse fio. Tem meninas que têm um cabelo cacheado muito cheio e elas querem só dar uma baixada no volume. Fazer um relaxamento. Que a gente fazer um relaxamento. Ela chama, quer só controlar o cacho, tirar os frizz. Então, ele trabalha isso, dentro disso. Ele trabalha identificando a curvatura do fio. No caso, a gente nem usa a palavra relaxamento, porque relaxamento ele pode alisar o cabelo. No nosso caso, não relaxa. Ele só faz aquela soltura mesmo, identificando a curvatura do fio. Porque a gente conseguiu manipular e chegar nesse resultado. O cabelo. Aí o cabelo fica super hidratado, o cabelo desenvolve muito, porque no normal, o cabelo afro ele não tem um bom desenvolvimento, né? Se você não tratar ele dentro da sua naturalidade, o máximo possível dentro da sua naturalidade, você não consegue ver um crescimento. Então o cabelo quebra. Por isso que em muitos salões, meu cabelo quebrou, eu fiz tal tratamento, meu cabelo quebrou. Porque você tratou ele fora do protocolo dele certo, correto. Existe um protocolo certo para cada tipo de cabelo. Entendi. Então, você conseguiu identificar esse protocolo e criar esse produto específico, né? para isso. Mas a fórmula não foi minha. A fórmula foi prometida há muito tempo. Então eu falo, gente, não é meu. Isso aqui não é meu. Isso aqui foi o próprio Deus que fez isso, colocou isso em mim, né? Maravilha, e que maravilha. Eu lembro que quando ele falava para mim que Deus ia me dar uma forma, ele segurava nas minhas mãos, como minha mãe sempre segurou. Ele falou assim, eu, Senhor, estou te dando uma fórmula. E muitos vão tentar fazer, mas não vão conseguir, porque eu, Senhor, estou te dando a fórmula, né? Então, Me dá essa mão abençoada aqui. Uma coisa muito sobrenatural. E hoje, a gente trabalha com... Eu quero essa benção. Seja abençoado em nome de Jesus.
a gente trabalha com o Belo Afro e o Belo Afro ele tem uma missão além da gente trabalhar. Com certeza, Com ele Cissa, dentro do com salão. certeza. A gente forma outras pessoas para trabalhar com a mesma técnica. Por quê? Porque eu recebi quando era criança. A minha mãe orou pelas minhas mãos. Depois, quando eu fiquei mais velha, Deus me fez uma promessa e essa promessa se cumpriu. E a Bíblia diz, ide fazer discípulos. Fazer discípulo, quando a Bíblia diz, é pessoas que façam igual ou melhor, até melhor que você. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que a unção é transferida. Eu acredito que quando a bênção que te alcançou, alcança outras pessoas. Então, é necessário. Se eu pegasse só isso para mim, eu acredito que eu não seria abençoada, porque não foi só para mim. O que Deus colocou nas minhas mãos é para a mão é para quê? Para transferir, né? Transferência. É isso então, aí. essa transferência ela tem que acontecer. Aí, dentro da empresa do Belo Afro, a gente lançou o curso. A gente tem um curso onde a gente ensina outras pessoas como preço esse tamanico, porque a gente quer abençoar mesmo as pessoas. Sim, né? Inclusive tem a Mônica, né, lá do salão, que também está se especializando. Assim, uma característica muito forte sua, né, de vocês, é a generosidade, né? Você tem isso muito forte dentro de você, que tudo que você recebeu não é só para você. Não. É pra passar, né? E isso é maravilhoso. E eu acho que Deus viu isso desde pequena dentro de você. Que Ele sabia assim, não, naquelazinha ali, eu sei que o que eu passar para ela vai ser generosa para poder estar multiplicando essas bênçãos aí. E eu me sinto honrada mesmo de ter te conhecido. Poxa, o prazer é todo meu. E, nossa, é um propósito parecido com o meu negócio. Eu acho que, assim, os negócios têm que ter um propósito além, né, do negócio em si, da gente estar ajudando outras pessoas e transferindo as bênçãos e conhecimento também. Então, assim, estou encantada. Tá demais, né? Dessa mãozinha aqui. Gente, vocês estão gostando do nosso bate-papo? Olha, eu tô amando conversar com essa pessoa aqui. A gente vai pausar para mais um intervalinho para a gente fechar com chave de ouro aqui o último bloco. Medina Paz Imóveis. Tradição, credibilidade e competência, prestando os melhores serviços de compra e venda de imóveis. Na Medina Paz, você encontra o imóvel que está procurando: casas, apartamentos, terrenos e lojas comerciais. Fale com um dos nossos corretores altamente treinados e qualificados, proporcionando qualidade, garantia e segurança. Visite nosso site e veja os imóveis disponíveis: www.medinapaz.com.br. Medina Paz Imóveis, a chave para realizar o seu sonho. Rua Dr. Feliciano Sodré, 78, Sala 1707, no centro de São Gonçalo. Fone 3811-1122. WhatsApp 96933-8183. Fala sério, café é bom de tudo que é jeito, não é não? Com as amigas, entre muitos assuntos, um café. E para você, qual é o melhor jeito de tomar café? Todas as segundas-feiras, às 17 horas, Café com Rosana Paz, aqui no portal Ondas de Maricá. Estamos de volta com Café com Rosana Paz, com Cissa Barroso, essa mulher maravilhosa aqui. Ela está compartilhando a história linda dela. Ela recebeu uma bênção de Deus, gente. E hoje o negócio dela, ela compartilha com outras pessoas com muita sabedoria algo precioso que ela recebeu, que foi a fórmula de um produto super especial para mulheres cacheadas. E vai muito além disso o propósito dessa fórmula mágica. Cissa, a gente parou na hora que você estava falando desse presente que você recebeu de Deus, que você nem lembrava e que depois foi fluindo, né? Você conseguiu fazer essa fórmula. E me conta como que você aplicou isso na prática. Você continuou seguindo? O que aconteceu nesse meio tempo aí? Nesse meio tempo, eu consegui fazer. Fez a fórmula, funcionou. Funcionou a fórmula. Uhum. Então a gente vai trabalhar com essa fórmula aqui. Deu certo, a gente começou a trabalhar. Beleza. Só que eu fazia só pro meu salão, só pra mim. E eu comecei a trabalhar com meus clientes ali. Só que lembra, gente, que eu falei com vocês que meu marido é pastor, sou filha de pastor, neta de pastor e todo mundo é pastor, uma pastorzada todo danada, berço, né? Evangélico, né? Então meu marido foi designado para poder pastorear uma igreja
num campo um pouco mais longe da onde eu tinha um salão. Então, Entendi. eu tive que... a obra sempre me encantou. Eu nunca tive aquele... eu largaria tudo por causa da obra, não tem jeito. O amor pelas almas, pelas pessoas é muito maior. E ele chegou em casa e falou comigo que ele tinha sido designado para poder ir pastorear uma congregação. O que você acha, meu amor? E tal. Eu falei assim, vamos. Ele se assustou. Você não porque ele não titubeou, esperava, assim? não. Ele não esperava que eu daria aquela resposta para ele assim de imediato. Tão rápido. Tão rápido para ele. E a gente foi. Não te deu nenhuma dorzinha no coração, assim, não? Tipo assim, ai, agora que eu tô com a fórmula aqui e tal. Não, não, eu acho que Deus já estava tudo muito preparado. Acho que dentro de você já estava... Só que eu achava que eu estava indo para o campo para poder trabalhar na obra e abençoar as pessoas, ajudar as pessoas. Na realidade, quem estava sendo tratado era eu. Porque o Senhor tinha colocado uma fórmula nas minhas mãos e essa fórmula não era para mim. Essa fórmula era para muitas pessoas. E eu precisava aprender a lidar com pessoas. Então eu fui para o campo junto com meu esposo e a gente começou... Como que é campo que você está falando? Campo, o pastor colocou a gente para dirigir uma congregação. Uma congregação. E quando chegamos naquela congregação, a congregação era eu, meu esposo e tinha uma irmã, né? Tinha um irmão que ele vinha de uma outra cidade, de uma outra congregação, para poder ajudar a gente. Eram nós três. Jura? E era muito pequenininho. E eu falava assim, filho, como é que vai ser agora? Você canta e eu prego. No dia que você pregar, eu canto, mas eu não sei cantar, que ele não cantava. Eu sempre cantei desde pequenininha na igreja. Gente. E então a gente ficava naquela, um cantava, outro pregava. E os vizinhos em volta ficavam ouvindo a pregação, ouviam o louvor. E a gente era assíduo, sempre certinho ali, fazendo a obra do Senhor. E as pessoas foram chegando. Deus deu estratégia, a gente foi trabalhando e a igreja foi crescendo. E aí eu fui conhecendo pessoas, lidando com pessoas. Aí quando você lidera pessoas, você vai vendo a sensibilidade, a necessidade das pessoas. Você vai, aquilo vai te tratando de dentro para fora. Então eu sempre fui quando eu casei com o Giovanni, a gente conseguiu montar 2 salões, já tinha 2 salões, tinha um salão no centro e num bairro quando eu casei. Então eu já tinha um pouquinho da minha vida já estabilizada. Aí eu tive que parar com aquilo tudo para poder ir trabalhar no campo. É louco, né? É louco, mas ao mesmo tempo, assim, é obediência mesmo, né? Obediência. E você é fé, né? Você crê que você realmente está sendo direcionada e que já deu tudo certo, né? Isso. Aí as pessoas, essa frase, eu carrego ela, vai dar tudo certo por causa disso, tá? Porque é impossível dar certo se não ter dado errado antes. Então parece que tá dando tudo errado, mas no final dá tudo certo porque Deus tem um controle de tudo, né? Eu costumo dizer que Deus complica, depois ele explica por que complicou. Então, não, e quando ele complica, com certeza para te preparar para algo maior que ele já programou lá na frente para você, exatamente. Não é isso? Eu lembro que a gente morava longe da congregação e a gente tinha carro, a gente tinha tudo e nesse meio tempo a gente ficou sem nada. Muitas coisas se foram e a única coisa que a gente tinha era uma bicicleta e não era nem de adulto nem de criança, era de adolescente. Aí o pastor tinha que me carregar, o meu esposo, né, da igreja, de casa para a igreja naquela bicicletinha. E eu tinha muito salto alto, tinha muita... E aquilo tudo não podia mais. Eu tive que zerar. Cissa, e os 2 salões? O que você fez com o salão? Eu fechei um e o outro deixei para minha irmã. Entendi. E aí o que aconteceu? Caramba! Aí o que aconteceu? Aquilo foi me tratando. Na realidade, o tratamento era em mim. Para que hoje eu estivesse aqui. Porque a gente foi conhecendo pessoas, a gente foi tratando pessoas, Deus operou poderosamente em nossas vidas. Eu não me arrependo de nada do que aconteceu até hoje. Eu vejo frutos do que o Senhor fez naquele lugar através de nossas vidas. E hoje, quando a gente tem essa possibilidade de ensinar, de dar qualidade de vida para as pessoas, a gente leva tanto espiritual quanto material, porque não tem como você chegar na casa da pessoa, falar para a pessoa de Jesus e a pessoa com a barriga vazia. Você tem que ter alguma coisa para poder... Isso é importantíssimo. Né? Então isso é muito importante. Importantíssimo. E tudo que eu passei durante aquele período ali com as pessoas que elas tinham menos recurso do que eu, Deus fez desenvolver em mim um amor ainda maior pelas almas. Cissa,
O que você falou é um ponto que eu acho que é interessante da gente abordar. Como lidar com essas pessoas? Elas estão com fome, elas estão num estado assim muito precário. Como falar de Jesus, de Deus para essas pessoas? Qual foi a estratégia que Deus te deu nesse momento? É uma curiosidade real minha, assim. Meu esposo, ele costuma dizer que antes de você ganhar a pessoa para Jesus, ela tem que ser sua amiga. Então você tem que criar um vínculo de amizade com a pessoa. Quando você cria um vínculo de amizade com a pessoa, ela automaticamente ela se abre para você. Ela se abre para você, aí você senta, aí você oferece um pão, você oferece um café, você oferece alguma coisa para ela, você consegue, depois que ela se torna seu amigo, ela vai se abrir, você consegue oferecer alguma coisa para ela. Aí é muito mais fácil você falar de Jesus, porque você não precisa falar, porque ela já viu Jesus em você. Porque a gente prega não é com as palavras, é com o nosso comportamento. Verdade. É quando você vê que alguém está caído, alguém que está precisando, você prega com a sua vida. Pessoal, olha, realmente, eu não tenho nem como rejeitar a palavra dela de Jesus para mim, porque ela prega de Jesus para mim com as atitudes dela. Então a gente tem que pregar com as atitudes, essa era a nossa forma de pregar. Sim. Eu lembro que na igreja não tinha, quando a gente começou, não tinha ninguém na igreja. O que a gente fez? A gente começou a trabalhar com criança. Porque quando você, olha, eu vou dar uma dica para você que está trabalhando no campo, em congregação, e você fica reclamando que não tem ninguém na congregação, tá trabalhando errado, hein? Tá fazendo errado. Pede direção a Deus que Deus vai dar. O que aconteceu? O Giovanni falou assim, vamos fazer festa para criança aqui, vamos fazer uma festa. E a gente fazia festa com bolo, com pipoca, pirulito, as crianças viam todas. Gente, se você trata bem uma criança, o pai logo vai para a igreja. Com certeza. Né? Então aquelas crianças eram trabalhadas, a igreja tinha muita criança, eram trabalhadas, eu dava escola dominical e eu pregava, e tudo isso eu aprendi com meus avós. Lá na igreja. É a base, a sabedoria familiar, que você já nasceu respaldada por Aí isso, eu falava, né? tinha dia que eu chegava na igreja e falava assim, meu Deus, eu que vou dirigir, minha filha, você que vai fazer o círculo de oração, porque ia aumentando, as crianças foram vindo, depois as mães foram vindo, aí os ministérios iam aumentando, era infantil, era das irmãs, eu vou ter que dirigir o círculo de oração? Ele minha filha, você é o círculo de oração. Aí eu lembrava das vezes que eu ficava debaixo da mesa do círculo de oração orando com a minha avó, e eu falava pra ela, vó, um dia eu vou querer ser igual a você. E aí quando eu lembrava, quando ele falava, você que vai dirigir o círculo de oração, aí Deus falava comigo, você não pediu um dia que ia ser? Então aqui, esse é o momento. Novinha, né? A palavra tem poder, novinha, gente. Novinha. E Cissa, assim, é o alimento espiritual, né? Porque o que eu aprendo muito também com o missionário é assim, não basta só você ir, vou levar uma cesta básica e tal, porque a pessoa vai querer só exatamente a necessidade básica física dela. Eu acho que o mais importante é o alimento espiritual mesmo, porque a partir dali, dela se nutrindo da palavra de Deus e tal, ela vai tendo forças para tudo ser transformado na vida dela. Inclusive a prosperidade, né, a vida profissional, tudo na vida, né? Tudo na vida se transforma. A partir do momento que Jesus entra, tudo muda. As coisas mudam. Sim. E às vezes a maior dificuldade é essa mesmo, que as pessoas ficam com muito receio de se aproximarem das pessoas. Poxa, a pessoa está necessitada, como que eu vou falar de Jesus para ela se ela não vê possibilidade, né? Mas o Senhor Jesus veio para isso mesmo. Sim. Ele veio para isso, ele veio para quem está caído, para quem está destruído, para quem não tem os fracos, oprimidos, não vê possibilidade em nada. Ele veio para isso. Então, eu creio que o Senhor nos colocou ali para fazer essa obra e para tratar em mim. Eu sou muito feliz, hoje eu recebo várias mensagens dos irmãos dessa congregação, que todos eles estão firmes com Jesus, estão na igreja, a gente não está mais nessa localidade, mas eu vi muitos milagres de Deus acontecer naquele lugar. Foi uma sementinha sua que vocês plantaram ali, né, Cissa? Isso, eu vi muito milagre de Deus acontecendo naquele lugar, eu vi a mão de Deus poderosamente cuidando da nossa vida, né? Então eu vejo que tudo Deus criou, Deus cria todo um cenário. Ele faz tudo acontecer para você chegar no ponto que Ele quer, do jeito que Ele quer. O segredo é só confiar. É isso aí. Porque Ele vai fazer. Vocês ficaram quanto tempo na obra? 5 anos dessa congregação. Caraca, um tempão. Tipo assim, longe de... E como que provia vocês, assim? O que vocês viviam de quê nessa época? Gente, sabe o que eu fazia? Eu fazia cabelo da igreja. O que eu fazia? Eu botava, gente, vamos fazer, hoje vai ter o Dia da Beleza na igreja. Por quê? Porque a gente tinha que pagar o aluguel da igreja, a gente tinha que ajudar os irmãos que tinham necessidade. Então, o que eu fazia? Eu fazia cabelo na igreja para poder ajudar a igreja, e eu fazia cabelo fora também para poder pagar as nossas despesas. Então, com isso,
nisso, eu já fui ensinando as irmãs a fazer cabelo. E eu comecei a fazer o cabelo das irmãs, e aí falava, olha, hoje tem dia da beleza na igreja, é R$5, uma hidratação, R$5 uma escova, e eu tenho uma foto, olha, depois eu vou te mostrar essa foto que eu tenho. Tá? Ai, eu quero. E eu fazia todo aquele trabalho. Eu amo esse jeito seu de se virar nos 30, gente, isso é maravilhoso. Fazia todo aquele trabalho na igreja e aquilo foi desenvolvendo e foi crescendo. Nisso, o meu nome foi sendo conhecido, a irmã Cissa que faz cabelo, a irmã Cissa. Então Deus, as pessoas ficam muito preocupadas em promoção, como que Deus, quem sopra o nome é Deus, né? Verdade. Então eu estava ali, talvez por muitos, estava no campo e as pessoas não me viam, às vezes porque era distante, né? Sim. Mas o Senhor estava trabalhando naquela Com situação, certeza. trabalhando nas vidas que estavam ali, trabalhando na minha vida, e aos poucos, quando você chega na minha cidade, você pergunta, porque Cissa, todo mundo conhece. Nossa, todo mundo conhece a Cissa. Ah, a Cissa, ela ficou um tempo na congregação tal. Ah, e ela mesmo, nossa, é a mesma pessoa. Tudo colabora, Por quê? né? Porque Deus, ele faz isso, Sim, né? total. A Bíblia diz que Josué, né, que a fama de Josué corria. Por quê? Porque Deus é que sopra o nome, é Deus que faz acontecer. Com e às vezes certeza. a gente reclama do que a gente está passando, mas não é para reclamar. Em tudo Deus tem um propósito. E em momento nenhum a gente nunca reclamou. A gente sempre fez tudo de muito bom grado, porque a obra parece, quando eu falo, chega e me arrepia, corre trabalho lindo. corre É gratificante, né, Cissa? É gratificante, corre no meu sangue. É um sentimento, assim, é uma satisfação que não tem palavras que explica, né? Não tem palavras. E eu sempre falo, Senhor, que eu possa sempre te servir. Em qualquer área que eu esteja trabalhando, seja com Belo Afro, seja dentro do meu salão de beleza, seja em qualquer lugar onde eu for, inclusive, eu, antes de estar aqui, eu orei durante a madrugada, estava aqui em oração, eu falei, Senhor, que eu posso te servir em todo tempo, porque minha vida é para te servir. Se não for para servir o Senhor, não faz sentido. Não tem sentido. E as pessoas ficam tão preocupadas assim com o trabalho, e esquecem desse lado, né, de Deus, de servir a Deus. E por exemplo, você já estava com a fórmula lá, você largou seus salões para fazer a obra. E eu te conheço hoje, já renomada, né, com seus produtos em processo de expansão, de crescimento. Então, assim, eu quero ouvir de você como que foi seu retorno da obra, mas o que eu vejo de hoje, assim, você parou, você obedeceu, foi um momento que você fez o que precisava fazer e cresceu mais, e quando você voltou, parece que você voltou do mesmo lugar que você saiu, ou até melhor, né? Para poder, abrir de uma forma impressionante. Então me conta um pouquinho, tem um tempinho ainda, mas me conta assim, como que foi esse retorno bombástico. Deus falou com a gente que a gente deveria voltar, falou com meu esposo, ele sentou, conversou comigo, eu fiquei com o coração apertado. Você não queria? Não queria, minha vontade era ficar no campo, porque eu sempre gostei muito, era ficar, e a gente voltou. Quando a gente voltou, eu lembro que a gente se encontrava, a igreja estava indo bem, os irmãos todos bem na igreja, porém ele sentiu uma grande dificuldade da gente continuar no campo, porque a gente conseguia manter a igreja, mas a nossa vida profissional estava muito ruim. Estava estagnada e financeiramente não estava legal pra gente, né? E ele queria, a gente tinha que continuar na obra, mas a gente tinha que dar o exemplo também. Sim. E a gente chegou, eu vou contar um testemunho que aconteceu com a gente, e que o próprio Deus, ele se manifestou para nos ajudar. Eu lembro que quando a gente decidiu isso, a gente tinha conversado com os irmãos e a gente ia voltar para a cidade onde a gente morava. E só que a casa onde eu morava num condomínio, a gente estava com um aluguel atrasado da casa. Sei. E a gente não tinha, o dinheiro que a gente tinha ou pagava ou o aluguel da congregação, para ajudar a congregação, ou a gente pagava o aluguel da casa. O que eu fiz? Eu paguei o aluguel da congregação. E falei para ele assim, vamos pagar o aluguel. Ele falou, vamos pagar o aluguel da congregação, porque o da casa Deus vai prover. O dono da casa resolveu vender a casa. Além do aluguel estar atrasado, ele vendeu a casa e as pessoas queriam a casa para morar. Então o que eu ia fazer? Eu tinha que devolver a casa. Não tinha onde ficar. Não tinha onde ficar. E eu eu já ia voltar para minha cidade. Porém, eu também não tinha onde ficar lá. E nesse meio tempo a gente foi orar ao Senhor, a gente pedindo direção a Deus, porque a gente, em todo tempo, a gente sempre na direção de Deus. A gente recebeu uma ligação do avô dele, que muito tempo não via a gente. Ele ligou pra gente e, olha, seu avô falou que você precisa visitar ele, que ele quer te ver. E a gente
consegui um carro emprestado de uma irmã, ela não, eu tenho um carro lá em casa, só que esse carro não pega 1 ano, ele não funciona. Se o irmão conseguir ligar o carro, botar gasolina, o irmão vai. Mas esse carro não funciona, ele veio com um defeito de fábrica. E Giovanni botou gasolina, o carro andou. E a gente foi até Maricá, na casa do avô dele. Fomos lá. Quando eu cheguei lá, o avô dele já estava bem velhinho. Aí eu falei assim, Giovanni, mas ele está muito velhinho, a gente precisa cuidar dele. Vamos cuidar dele. Em vez de a gente ir para a cachoeira, vamos vir para aqui que a gente fica cuidando dele aqui, né? E a gente cria vários planos, mas Deus que sabe dar o direcionamento de todas as coisas. Aí o avô dele falou assim, meu filho, quanto tempo eu tô te esperando? Tô um tempão tentando falar com você. Aí seu Rirley, como é que o senhor tá? Ele, meu filho, olha só, eu tô aqui para te dar uma casa. Jura, Cissa? Eu tô com essa chave dessa casa, para você, essa casa é sua. Você lembra que lá tem várias casas, em Cachoeiras tem várias casas, só que uma casa é sua, porque era do seu pai, só que seu pai faleceu, essa casa é para você. E ele entregou a chave da casa da minha mãe. Gente! Negócio, irmãos, olha, é muito Deus, é muito Deus. Deus é muito perfeito. Não tem como. E ele provê na hora certinha, na hora né? certinha. E ele falou assim, ó, essa casa aqui é pra você, toma essa casa sempre foi sua. E ele ainda deu uma quantia em dinheiro pro Giovanni e Deus sabia que a gente precisava de fazer a mudança. E que a gente tinha algumas coisas pra poder resolver. Então, Deus proveu a casa, Deus proveu o valor para pagar o aluguel que a gente estava devendo. Gente, demais, e tudo tremendo. se ajeitou. Voltei para minha cidade, né? Levei ele comigo, ele morava em Maricá, mas eu levei ele comigo para mim poder cuidar dele e comecei a cuidar dele. E eu cuidava dele lá e continuei na igreja, na matriz e cuidando dele lá. E tudo aconteceu. Aí as clientes cada vez foram aumentando muito mais. Deus Você foi voltou pro seu salão e retomou as atividades. Deus foi abrindo a porta e cada vez cresceu muito mais rápido. Eu lembro que a gente mudou de um salão para o outro com menos de 6 meses. A gente expandiu, a gente trabalhava com 4 cadeiras, a gente começou a trabalhar com 10 cadeiras. Ai, sensacional. Porque cresceu muito rápido. Mas o segredo disso tudo está na obediência. Obediência, com certeza. Obediência. Mesmo sem saber o que está por vir, né? Obedece a Deus, né? Cissa, eu tô amando sua história. Eu tenho certeza que quem está assistindo vai amar também. Eu quero agora que você deixe, assim, uma mensagem final, assim, olhando para as pessoas mesmo, assim. O que te conduz? Qual é o lema da sua vida, dessa história, né? Você falou de obediência. Deixa uma palavra para quem está te assistindo agora. Então, gente, olha, a palavra que me conduz sempre é a obediência. É você ter sempre o seu coração voltado para o Senhor, independente de qualquer situação, independente de qualquer coisa, independente de que cenário que você esteja vivendo. O mais importante é confiar no Senhor, é entregar tudo nas mãos do Senhor mesmo, porque Ele cuida de nós. Independente daquilo que você esteja vivendo nesse momento, talvez você está vendo a nossa entrevista aqui e parece que foi fácil. Não foi fácil, tem muita coisa que aconteceu entre linhas aqui, que não dá tempo da gente falar, né? Mas a palavra que eu deixo para você que está nos assistindo, confie no Senhor. Tá? Confie, seja fiel, porque eu tenho certeza que eu sempre falo isso na live que a gente apresenta às segundas-feiras, que o nosso Deus não fica devendo nada para ninguém e o prazer dele é te abençoar. Você vai ser sempre abençoado se você obedecer. O segredo é obedecer. Quando meus avós falavam que eu deveria honrar pai e mãe, a gente tem que honrar pai e mãe. Maravilha. Que a gente tem que obedecer os mandamentos do Senhor. Você obedece os mandamentos do Senhor, porque o resto Ele vai fazer, né? Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Maravilha! Sempre. Meu amor, obrigada, amei, amei muito! Gente, vocês gostaram? É isso aí, honrar pai e mãe e obedeça a Deus, que o resto tudo proverá. Eu estou muito feliz com essa entrevista de hoje. Assista, manda para todo mundo que você ama, para quem você não ama também, manda mais ainda, tá? E até o próximo Café com Rosana Paz. Beijo! Beijo.